E aí, Beleza. tá Tudo bom? bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Que honra te receber aqui. Obrigado pela presença, por aceitar o convite. Eu que agradeço, é honra nossa. Ô, Né? Robin, eu estava fazendo uma breve apresentação aqui. Primeiro, queria dizer que o escritório é um escritório com uma boa turma de arquitetos. Obviamente, não dá para todo mundo participar e você está aqui representando eles, que são Alexandre Brasil, André Prado, o Bruno Santa Cecília, que foi meu professor, o Carlos Alberto Maciel, que está aqui com a gente, que é o Robin, e a Paula Zasnikoff, sobrenome difícil. São todos muito queridos, muito amigos, que eu e todo mundo admira demais. Estava lembrando de alguns projetos, talvez os mais conhecidos sejam o Inhotim, algum dos pavilhões, uma grande parte dos pavilhões do Inhotim. E então, Rob, eu queria te saber de você o seguinte: como é que você está aí? Como é que está a sua rotina de trabalho? Daqui a pouco a gente fala então do escritório. Nós vamos Agora, tentar. Eu estou te escutando, hein? agora sim, Rolou? rolou. Ô, Rob, eu estava te perguntando sobre sua rotina. Como é que está o Diga. trabalho nesse tempo de Ih, de confinamento? novo falhando. Não? Falhou, mas eu te ouvi. Vamos lá, de novo. Pode falar que tá todo mundo escutando. Bom, você falou sobre o Inhotim, né? Que é um dos primeiros trabalhos que a gente fez. Eu acho que tem uma história. Ou antes, melhor, falamos sobre a Covid. Isso, sua rotina. Tá. Bom, a rotina, a gente no dia 11, a OMS decretou a pandemia e no dia 12 a gente decidiu transferir as atividades para o home office. Então a gente praticamente deve ter sido o primeiro escritório que fez essa operação, né? Que na primeira semana foi uma semana de adaptação, com reuniões online e esse trabalho assim já à distância, e a gente está muito acostumado a trabalhar coletivamente, isso para a gente foi uma dificuldade. Mas já logo em seguida a gente conseguiu fazer um protocolo de reuniões periódicas e estamos indo, né? Estamos e cada um e a coisa está fluindo muito melhor agora. E é isso, né? Uma mudança de rotina que tende a durar um pouco, né? A gente tem que se adequar porque faz parte da vida. Exatamente, faz parte. Vai passar, né, Rob? Olha só, Sim. é, eu queria lembrar aqui de alguns projetos, né? É, eu acho que tem uma definição boa do escritório de vocês que fala sobre a grande variedade de escala de programas, que vai de moradia individual a edifícios públicos e também espaços urbanos, né? Então, conta um pouquinho, Robin, do escritório, como é que se formou essa turma, os colaboradores, esse trabalho que é um trabalho colaborativo mesmo, né, com arquitetos ali variados, e como funciona esse trabalho e por que são vocês ali, de onde você se conhece, enfim, um pouquinho da trajetória do escritório. Bom, o escritório começou em 96 e sempre com essa proposta de ser uma plataforma de colaboração com múltiplos arquitetos e isso ganhou mais força desde 2008 que tem essa conformação que está hoje, né? Que sempre teve assim uma liberdade muito grande entre nós sócios de atuar individualmente em pequenos grupos ou com todos os arquitetos juntos. Acho que isso talvez seja o segredo de que nos permitiu estar juntos até hoje, assim, com uma certa flexibilidade no modo de Uhum. trabalhar que abre possibilidades, inclusive, para a gente trabalhar com outras pessoas, o que é muito interessante porque oxigena a equipe, traz ideias novas. Eu acho que é uma coisa que tem feito sentido, assim. Naquela época nem se falava muito de coletivo, né? E aí outro É dia até verdade. teve uma matéria da UIAC falando sobre coletivos que eles destacaram no nosso escritório.
porque talvez tenha sido uma dessas experiências que não tinha esse propósito, não tinha esse nome, mas no fundo a ideia é essa, né? E tá lá e a gente Exatamente. vem conseguindo trabalhar juntos dessa maneira. Nem, é, nem todos os projetos participam todos, né? Depende da necessidade, do formato, não é isso? Acho que cada Escutou aí, projeto Robin? ele se define. Escutei uma parte, mas você estava falando sobre os grupos, né, que podem funcionar. Nem todo projeto é de todos. Mas o que define essa composição é quem traz o trabalho. Né? E aí os trabalhos maiores a gente compartilha, os Uhum. trabalhos menores às vezes são feitos individualmente. E isso é uma coisa orgânica, assim, sempre funcionou e não gera assim grandes problemas entre a turma. Assim, existe essa liberdade de olhar para o trabalho do outro. Assim. Mesmo que a gente está trabalhando sozinho num projeto, às Tá. vezes aquela convivência é muito importante, porque você está fazendo um projeto sozinho, mas um passa e fala assim, você tem certeza que você vai fazer isso? E aí você, de repente, revê, ajusta e toma outro caminho. É muito bom o convívio. É verdade. A turma é muito boa. Vamos mostrar alguns projetos, Robin? Gente, se alguém não estiver me escutando, avisa aí, hein? Eu tô falando aqui, ó, com fone, e acho que tá tudo certo. Bom, vou lembrar aqui, vamos falar de Inhotim. Conta um pouquinho da história de Inhotim. Eu vou pôr na tela aqui o primeiro projeto, que é a Galeria Miguel Rio Branco. Fala um pouquinho do Inhotim como, de uma forma geral e depois a gente entra nesse projeto. Bom, Inhotim é uma longa história, né? Praticamente 10 anos de trabalho. E começou com a Paula, que foi trabalhar lá no Inhotim como arquiteta, e depois se estendeu ao Alexandre, quando eles fizeram o centro educativo. Depois, em 2008, entramos todos. E foi uma experiência que são projetos aparentemente muito distintos entre si, mas na verdade é como se fosse uma série. Um projeto informa o seguinte: uma experiência nos ensinou uma série de coisas que a gente foi elaborando, reelaborando para poder chegar na próxima proposta. E o Miguel foi um desses, que foi esse no primeiro momento em que juntamos todos para fazer. Ele foi simultâneo à Cosmococa, e é um outro projeto que não foi construído, que era a Grande Galeria, que era uma ideia de um museu dentro do museu, que teria espaços para receber, inclusive, coleções de fora. E ele, ao contrário de outros espaços expositivos dedicados a um artista, que às vezes já são completos, que a obra define todo o espaço, no caso do Miguel havia uma perspectiva muito clara dos curadores que a coleção do Miguel no Inhotim é maior do que um edifício comporta, e ele é um artista vivo e que poderia trazer novas contribuições. Então, a proposta era de criar dois espaços que pudessem ter uma certa flexibilidade nessa, abrindo possibilidades para montagens variadas. Então ele tem essa nave, né, de superior que aparece nessa imagem aí, que é uma grande caixa de aço que define um espaço bastante flexível na organização interna. E essa ideia de um volume muito presente na paisagem, ela decorre de uma proposta do próprio Miguel, que dizia que imaginava esse edifício como uma pedra na paisagem. Então, Muito essa bom. imagem, essa angulação, ela procura responder a essa provocação colocada pelo artista, que foi fundamental no início da concepção do projeto. Eu acho bonito, Robin, porque a gente chega no pavilhão por baixo, né? Sim, Então enxerga esse volume grande, numa perspectiva, assim, criando uma espécie de ponto de fuga para o alto, assim. É muito emocionante, né? E ela tem essa característica da inserção no terreno que está em aclive, né? Tem a própria mata que envolve esse pavilhão. E uma coisa que eu acho muito bonita, muito bem feita também, são as aberturas zenitais dentro do edifício, né? Eu vou pôr mais uma imagem que mostra também algumas aberturas aí. essa sala que você está mostrando aí, ela é interessante porque ela tem uma altura que é maior do que a altura que você vê do edifício. Então
uma ideia bonita, assim, porque isso era uma questão, como empilhar uma sala menor embaixo e outro espaço em cima e gerar um volume construído muito grande, que seria muito dissonante para aquele contexto da escala dos prédios do Inhotim. Então, esse edifício de baixo, ele não é um edifício, essa sala, né? Ela é um redesenho do chão, enquanto o volume de cima é um objeto colocado como construção. Então, dessa oposição entre o redesenho do chão e a construção, é que surge toda a ideia do prédio. Nesse intervalo onde está a luz, é também uma sombra, né, que estabelece uma integração mais sutil entre o paisagismo e a transição para acesso ao edifício, que é uma questão que a gente discutiu o tempo todo com os curadores, que era como evitar uma ruptura muito brutal que existia naqueles pavilhões originais, que era ou uma experiência de jardim ou uma experiência de um cubo branco climatizado, isolado, sem contato com o exterior. Então, uma das preocupações em todos os projetos, isso pode ser visto assim com diversas estratégias, é como criar gradações entre esses dois domínios, assim, o mundo do espaço controlado e o mundo do jardim. Então, essa sombra acaba fazendo isso, né, nesse prédio. Muito bom, excelente. Projeto espetacular. Vamos falar de mais um de lá, Robin, desse projeto aqui, que é talvez uma das galerias que mais foram publicadas, rodou o mundo todo mundo fala desse projeto. E realmente é um projeto emocionante, bonito, pela composição, pela inserção ali, aí nesse caso, talvez mais plano, né? Mas de qualquer maneira tem essa vegetação que envolve, que passa ali, tem as aberturas, as salas têm uns respiros entre uma e outra, né? Além de uma exposição fantástica, né, Rob? Acho que o conteúdo aí foi fundamental para orientar todo o processo. E foi um trabalho que talvez seja, quando eu estava falando de uma série, né, que são os projetos do Inhotim, esse é o ponto que a gente conseguiu realizar talvez com mais completude, tudo que a gente vinha discutindo nos outros projetos, né? E sempre foi no ponto exato, assim, exatamente essa diferença que é gerada na experiência do espaço por uma sequência de espaços expositivos que são alternados com áreas abertas e com a possibilidade de ver o jardim, ou ver um terraço, ou ver um pátio e modular essa sequência, que é uma galeria muito grande, né? Isso era uma preocupação, assim como pausar, como modular a visitação, como articular essa experiência do edifício também com os 4 temas curatoriais principais, que são 4 blocos principais de exposição. E por último, assim, como estabelecer uma relação mais sutil com a natureza, né, que, em última instância, está na base de toda a discussão que está colocada ali no conteúdo da obra da Cláudia Andujar. E aí pensar a natureza não como a planta verde que está ali do outro lado, a palmeira, mas assim, a luz natural que entra, né, essa madeira, que é uma madeira reutilizada de dormentes de estrada de ferro, que a gente pediu para serrar, e aí usamos todos os tipos de madeira que estavam ali. A própria relação do edifício com a luz também nessa circulação e com a mata circundante, que é uma mata em regeneração, mas também com a água, né? É bonito o dia de chuva ir lá, que as águas da cobertura descem e em alguns pontos elas aparecem assim, pingando, né? Isso talvez seja uma fantasia mais de arquiteto do que para quem visita, mas que eu acho que acaba sendo uma maneira de como estabelecer uma relação do edifício com a natureza. Esse prédio foi apelidado, denominado, né, pelo Davi Copenau de Machita Yano, que é casa de barro. E é interessante porque ele, bonito. em alguma questão de interpretação do mundo, não tem nada a ver com isso, porque os índios não constroem com barro, né? Exatamente por isso é uma outra coisa. E foi bonito quando ele deu esse nome a esse edifício, porque revelou isso, assim, e ele disse uma coisa que foi muito legal na inauguração, que é assim, esse edifício, ele não foi feito por nós, mas ele é nosso, né? Ele é muito diferente do que nós fazemos, mas ele está muito carregado da cultura, né? E talvez por essa relação com a natureza que ele representa. Então, foi um negócio muito legal. E ele acho que é a obra mais importante que a gente já fez, né? Justamente porque teve essa sequência de amadurecimento com os outros projetos, e nesse caso teve tempo também para fazer. Tempo para o projeto, tempo para a obra,
para amadurecer soluções. Várias soluções, por exemplo, essa janela que aparece aí, várias delas foram resolvidas na obra. A gente fez a estrutura geral e na obra identificamos os pontos que valia a pena abrir, né, que também é uma coisa atípica, né, ter janela em espaço expositivo, mas aquilo fazia muito sentido no contexto do conteúdo que estava colocado. Então teve uma série de pequenas coisas que foram acrescentando camadas à complexidade do edifício, que foi muito bom fazer. Assim. É de uma sensibilidade, de uma beleza espetacular. Realmente é um pavilhão emocionante, né? Tem mais um que eu gosto muito, que você já citou aí, que é o Cosmococa, e também é uma experiência, assim, passar por ele. Primeiro que eu acho que esse volume de pedra gera também uma sensação interessante para quem observa, né? Quer dizer, é arquitetura limpa, com a sua linguagem ali no meio da paisagem. E eu gosto muito da implantação desse edifício porque você chega por um lado, por baixo, vendo então esse volume arquitetônico, mas se você vai lá para cima, você vê a sequência da paisagem por conta do telhado verde, não é isso? E só mais um detalhe que não posso deixar de falar, que é a obra do Oiticica, que é maravilhosa, espetacular também, né? Essa pedra ela apareceu como uma resposta àquela variedade de experiências que a obra tem, né? As obras são 5 salas, cada uma com uma especificidade, mas todas muito potentes em termos de imagem, de experiência tátil, né? De luz, de som. E então a gente procurou um material que pudesse percorrer o edifício inteiro, entrar no hall e ele ser um contraponto silencioso em relação a tudo aquilo que é a experiência da obra. E a ideia dela se encaixar na topografia foi muito importante, decorreu de um plano que já havia na época, mas que não estava implantado, que depois se implantou, que acima da Cosmococa tem um grande espaço para esculturas de grande porte. Tem até uma obra do Pennone Tá. e outras coisas. E aí a ideia é que esse prédio ele é visto como edifício para quem chega, mas depois ele não aparece como objeto, para não E a imagem que eu mais gosto dele, ela não está aqui, mas quem tiver curiosidade pode entrar, é a do Google Earth, que tem uma vista só do desenho assim do limite do edifício e aquela grama faz desaparecer o prédio totalmente. Assim. É uma coisa que eu acho importante. E é curioso que ele foi feito junto com o Miguel, simultaneamente. E são duas estratégias muito diferentes, porque aqui é um edifício feito com essa intenção de se dissimular na paisagem, e o Miguel, ao contrário, porque já estava envolvido pela mata, não teria uma presença vista à distância, ele gera um impacto de outra natureza quando você está chegando. Né? Mas ele tem outra forma de estabelecer uma relação com a mata e com o que está ali ao redor. São duas variações do mesmo tema, Muito né? bom. Muito bom. Excelente. Ô, Robin, sua imagem está assim, tá dando, mas está um pouquinho sem resolução. Será que você não consegue conectar aí no Wi-Fi? Será que vale a pena? Eu estou no Wi-Fi. Eu tirei do Então vai para 4G o aquela hora porque não 4G, estava não? funcionando. Deixa eu tentar. Ah. Deixa eu ver se eu Bom, você está consigo. perto do roteador aí? Tô. Tá. Então vamos indo. Vamos indo, tá Tá. dando. Vamos falar de um projeto, sair então do Inhotim. Bom, só para fechar esse assunto, eu acho que todo mundo que está aqui deve conhecer Inhotim. Obviamente, se alguém não conhece, tem que correr lá. E essas galerias dos arquitetos associados são várias. Além disso, nós mostramos algumas aqui, né? Mas só para lembrar aqui, né? Nós temos também a do Burle Marx, a escola, que é um projeto sensacional também, né? Que as pessoas têm essa maneira de interagir, de ir lá na laje, ver lá o espelho d'água e tal. Entre outros pavilhões, alguns pavilhões técnicos também. Então, acho que a obra do Inhotim, feita pelo escritório de vocês, é marcante para todo mundo. Depois eu queria falar então, para a gente ir para outro tema, de habitação, Eu vou tentar trocar a da conexão. habitação coletiva, chamada Ouro. Tá me escutando ainda, Rob?
Eita, travou. Não tá fácil. Eu continuo aí, gente? Vocês estão me vendo? Alô, Robin? Agora sim, voltou. Ah, ótimo. Então vamos lá. Tá bom. Ai, melhorou, viu? Melhorou. Tá ótimo. Agora é o 4G. Aqui, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de uma habitação coletiva chamada Ouro Preto, que é em Sete Lagoas, certo? Esse projeto é de 2010, executado em 16, correto? Correto. Executado do E é 14 a esse. 16, é por aí. 15, por aí que ficou pronto. Tá, Esse ok. prédio é um E. edifício que ele tem uma peculiaridade, que era assim, eu gosto muito dele por isso, principalmente. Os clientes tinham uma ideia de fazer um edifício, nesse lugar só se podiam fazer 4 pavimentos na cidade, eles tinham a ideia de fazer um edifício que é aquilo que as pessoas geralmente conhecem, assim, 4 apartamentos por andar, ou seja, 3 andares, 12 apartamentos, sendo que 2 dos últimos seriam 2 coberturas maiores para os proprietários. E aí, num lugar assim, um lote de esquina, com uma peculiaridade de organização que podia ter visadas interessantes para um lado e para o outro, né? Nessa frente que está aqui à esquerda vê a lagoa lá em cima, do outro lado tem a serra, que são os dois as, acidentes assim, mais interessantes da cidade. Então, eu resolvi propor uma coisa diferente, assim, que é fazer, ao invés de um prédio convencional com 4 apartamentos por andar, fazer 10 apartamentos duplex no térreo, e colocar as 2 coberturas como um prédio independente em cima do outro. De tal modo Hum, que as 2 coberturas deixam de ser coberturas em um prédio de apartamento e passam a ser 2 unidades totalmente independentes, com a garagem própria, com o elevador próprio. E embaixo tem 10 casas, que são duplex, todas têm jardim. Né? E eles gostaram muito muito dessa bom. ideia e construíram assim, de modo impecável o prédio. E foi uma experiência muito legal. E eu propus mostrar esse prédio por uma razão, que é até nem tanto pelo prédio, mas eu acho que a gente tem que discutir agora, nesses tempos pós-Covid, a habitação, né? E É o verdade. lugar e o estatuto da disciplina da arquitetura nesse contexto. Né? Eu acho que a gente está num contexto e vai entrar cada vez mais. Em 20 anos, a população brasileira vai começar a decrescer. O estoque imobiliário ocioso hoje na cidade já é equivalente ao déficit, só que em faixas de renda distintas. E, portanto, em mais 10 a 20 anos, praticamente não haverá necessidade, a não ser com questões específicas, de desenvolvimentos locais muito específicos, de se construir muito mais. Então, toda aquela pressão que sempre foi exercida sobre o mercado e que a arquitetura sempre sofreu muito com ela, que era uma pressão quantitativa de se construir mais e mais e mais, pela pressão econômica, pela migração e pelo crescimento populacional, já não vai existir, porque a gente vai entrar numa recessão. A Uhum. gente já tem um estoque imobiliário obsoleto e Travou. Vamos ver se volta. Não sei se eu tô sozinho aqui, gente. Rob, não tô te vendo, não. O Robin deu uma pausa, caiu. Gente, vou chamar o Robin de novo. Aguardem. Vou deixar vocês com essa imagem desse projeto. Vamos lá, Robin. Tô te chamando aí. ó, voltei. Voltou. É. Eu Vamos estava lá, falando pode. sobre esse contexto, né? Um contexto de recessão, um contexto de redução populacional. Eu acho que talvez, o que parece talvez ser uma coisa que vai ser um grande problema, um trauma para os arquitetos, pode ser exatamente o oposto. Assim, é um momento em que a arquitetura vai passar a lidar com aquilo que é a sua essência fundamental, que é a qualidade dos espaços, e não a Perfeito. quantidade. Né? Perfeito. E aí eu acho que esse trabalho sobre o existente vai ser muito importante. Então, esse edifício até é um edifício feito inteiro, do zero e tal, mas eu acho que ele traz algumas coisas que são interessantes nesse contexto dessa discussão dessa vida pós-Covid, muito mais
ligado aos espaços privados, que vai sair muito mais dos espaços coletivos, com todas as unidades que têm jardim, ou seja, você tem espaços internos e externos, você tem uma luz abundante, você tem uma certa flexibilidade de uso desses espaços. E, por outro lado, eu acho que tem uma perspectiva de transformação dos espaços existentes que vão precisar agregar esses valores também, né? E aí eu acho essa discussão do habitar, ela é uma discussão que a gente vai ter que fazer, né, nos próximos tempos. Perfeito. E fugir do padrão atual imobiliário, né? Que é um padrão com baixa qualidade, assim, de uma forma geral, né, Rob? Sim, E eu acho que essa liberdade para novas propostas, ela é fundamental, considerando o novo contexto do mundo mesmo, né? Acho que você falou muito bem e tá aí um exemplo que é possível, né? É possível ser feito e a gente vai ter que começar a repensar a cidade. Também não dá para demolir tudo que está aí. Vamos ver como é que isso evolui com o tempo, como que reforma, como que melhora, né? Então, é um desafio, de fato. Muito bom. Esse projeto é lindo, né? Vamos falar de mais um. Eu gosto muito, muito desse lugar aqui, ó. Principalmente pela experiência da cenografia. Então, nós estamos falando do restaurante Olga Nur, no Lourdes, um restaurante alto padrão, e que tem essa surpresa, né? Que desde a rua é possível ver esse volume. Nós estamos falando de 80 mil pendentes, Rob, é isso mesmo? sim, Que espetáculo, hein? Conta um pouco desse projeto. que são cabos de vassoura, né? Nossa, muito bom. Ninguém percebe que é cabo de vassoura. Quer Não, dizer, um material totalmente ordinário que foi redefinido e feito para redefinir esse teto, criar essa superfície. Isso é uma reforma, né? Já existia um restaurante aí, e esse restaurante tinha lá um mezanino que tinha cozinha, que tinha uma geometria assim que não agradava muito a gente. Então o que a gente pensou foi criar uma outra superfície, que é basicamente uma estrutura metálica com uma tela, e essa tela então se molda, e na tela vão pendurados esses bastõezinhos de madeira que fazem uma superfície que ao mesmo tempo caracteriza a imagem, a experiência do lugar, e também é um grande difusor acústico, né? E ah, é aí a luz verdade, é vem verdade. com a mesma lógica, né, dos bastões. E, e assim, aí depois disso o resto são coisas simples, mobiliário, balcão, mas o principal disso, esse lugar é esse teto, né? E várias pessoas ficavam perguntando se a gente usou algum software paramétrico para fazer essa superfície. Não, foi tudo desenhado com um desenho básico de curva de nível e várias seções que definiram isso. E depois É a uma, é uma, instalação é uma espécie de completa. curva de nível ao contrário aí, né? Sim, exatamente. É uma É. topografia, né, no teto. Como Né? é que um volume, um cuidado com uma espécie do forro, né, do lugar, transforma completamente, cria algo inusitado, é sofisticado ao mesmo tempo, é muito bonito. E é uma ideia simples, né? Mas o simples é o mais difícil de fazer, né, Rob? A gente gosta muito de lidar com materiais alternativos e com coisas não triviais, né? Às É vezes verdade. é um material assim banal que colocado em outro contexto ele adquire um outro valor, né? E surpreende. Olha, a minha foto está tampando a lateral que tem um balcão, que tem uma banqueta muito simpática que foi desenhada por vocês. E aí tem uma foto aqui para mostrar, não é isso? Essa banqueta a gente fez, a gente deve a Lina Bobardi, né? Claro. Mas assim, Claro. foi o único mobiliário que praticamente a gente desenhou e ele funciona bem, assim, é muito simples, ao mesmo tempo bruto, né? E ele é uma coisa que deu vontade, inclusive, depois de gerar uma série de móveis, mas a gente não levou adiante. Mas de repente Muito fica a bom, ideia. muito bom. Tem outro projeto que o mobiliário, talvez nesse caso, seja o protagonista, não o protagonista estético, mas ele articula o espaço. Estou falando da Livraria da Rua, né? Gente, a Livraria da Rua fica num dos lugares mais charmosos de Belo Horizonte, que é Antônio de Albuquerque, ali com Levindo Lopes. Tem esse calçadão largo, então as pessoas podem andar ali fora.
final de semana sempre tem um jazz tocando. O Alexandre, que é o proprietário aí, é uma figura espetacular, um grande amigo, e promove ali uma programação cultural de alto nível. Então, a Livraria da Rua, também, para quem não conhece, corre lá para ver. Esse projeto é lindo, é também leve, assim, tem materiais alternativos, mas com uma composição de espaço que eu acho muito inteligente, onde o mobiliário ele é articulado, enfim. Conta aí, Rob. Bom, esse foi um desafio interessante que o Alexandre trouxe. O Alexandre é um amigo antigo, assim, adoro ele. E ele queria fazer essa livraria, e de fato ela acabou sendo isso, como um presente para a cidade. Aí ele falou: Acho que eu sou um pouco louco de fazer uma livraria no momento em que as livrarias de rua estão fechando. É Mas verdade. a ideia é fazer algo que é mais que uma livraria, que pode ser um lugar, um destino na cidade. Eu acho que ele conseguiu fazer isso com o trabalho cotidiano, principalmente com esses eventos. E aí o trabalho que a gente teve aqui foi de limpar o espaço. Tiramos o forro, né? Acrescentamos esse mezanino, que tem uma estrutura própria que pendura uma parte dele. É um mezanino que ele não tem laje. A laje é uma madeira de 1,8 centímetros, porque É mesmo? ela é exatamente essas réguas que estão colocadas, que geram a estrutura apoiada no grid metálico, e sobre isso tem uma madeira de 1,8 e depois o piso. Né? É uma estrutura sem estrutura. Muito Não é, bom. não é exatamente, é claro, a estrutura é de madeira, mas assim, ela não tem uma espessura, uma materialidade, como geralmente se tem numa laje. E aí foram feitas algumas pequenas coisas, a arquibancada, que gera um recinto também, que já houve ali umas apresentações, usou a arquibancada para isso, esses caixotinhos no chão, que podem ser tirados e geram um lugar ali com uma experiência interessante para a criançada, né? Uhum. E basicamente uma estrutura espacial que é definida pelas mesas. Você tem umas mesas de 80 por 80 com duas alturas e que o piso é marcado de 80 por 80 e a ideia não tem estante de livro, né? Como toda livraria tem, que você só vê as lombadas, só tem mesas. Isso foi uma proposta do Alexandre, que foi muito legal. E aí pensar o projeto como um sistema e não como um espaço desenhado, não como um Uhum. objeto. Então esse sistema ele pode se modificando com o tempo. Então é legal porque às vezes empilha as mesas, faz um espetáculo em cima das mesas, né? Às vezes libera um pouco e faz um evento maior, já teve projeção de cinema. É um pouco a ideia assim, do mobiliário quase como uma infraestrutura da própria livraria, né? E isso poder ser transformado permanentemente. Depois, inclusive, quando a gente fez na Casa Cor, né, a proposta da Livraria da Rua na Casa Cor foi um pouco uma forma de testar esse conceito, assim, pensar se aquele mesmo mobiliário poderia, né, resolver uma outra conformação, num outro espaço, num outro contexto, mas com a mesma estrutura, né, ambiental e com o mesmo princípio de organização. Muito bom. Que Aí, é isso que você então, está mostrando. Né? É. isso já é a Livraria da Rua na Casa Cor. Ela recebeu, então, uma adaptação para um espaço, obviamente, muito menor do que é a loja lá na Savassi, mas com esse mesmo padrão, né, com essa mesma característica do mobiliário. Tá aí algumas fotos. E eu achei muito bonito porque também se transformou, o módulo se transformou nas luminárias, né? O próprio Alexandre pintou as luminárias. Então tem uma coisa também do feito à mão, o papel de parede ali é um rolo de papelão, não é isso? Sim. É essa coisa de ir usando os materiais um pouco pobres, né? Que às vezes as pessoas desprezam como uma possibilidade expressiva e eles de repente têm um grande potencial de ambientação. Né? Então a ideia de pôr um papelão na parede é isso, né? Qual o papel de parede mais básico que pode ser? Né? Um papelão ondulado. É Né? verdade. E isso é interessante como uma pesquisa que vai reforçando um sentido de que o valor não está na matéria sofisticada, mas está na operação do trabalho humano sobre essa matéria, né? E como que essa matéria modificada e feita de maneira, às vezes, exímia, assim, essas mesas, tanto as de madeira quanto as de metal, são assim, impecavelmente executadas, né? Com materiais triviais. Isso reduz um pouco o valor do material e amplia o valor do trabalho, que talvez seja a coisa que nos
nos interessa mais assim, nos trabalhos todos. O tijolo Excelente. da Cláudia Andujar é a mesma coisa, É né? verdade. No É fim, a verdade. gente está falando da mesma coisa. É. O Rob, tem um projeto muito especial nessa mesma Casa Cor, em 2018, né? Eu vou só contextualizar aqui o local para quem né, não lembra, ou para quem não viu, mas nós estamos falando desse casarão da Rua Sapucaí, que é uma rua efervescente de gastronomia, de cultura, de carnaval, enfim, de diversos movimentos culturais. E era um casarão que estava fechado há mais de 10 anos, a antiga sede da Rede Ferroviária Federal, de arquitetura do início da cidade, início do século XX, e com esse recuo. Então, para essa foto aí, para quem está entrando por essa escadaria, atrás dela está a rua. Então, ele tem um recuo, né? O edifício tem um recuo. E esse jardim de entrada, então, era a parte, nesse ano de Casa Cor, a gente, então, fez dali uma grande varanda que interagia com a cidade, né? Então as pessoas podiam acessar aquilo ali antes da bilheteria, tinha ali um bar e tal. E aí em 2017 e 2018 repetimos a Casa Cor, convidamos então arquitetos associados para fazer um pavilhão. Acho que estamos escutando, hein, Rob? Caiu. Vou convidar ele de novo. Alô, Robin, volta. Voltei. Muito bem. Chegou a escutar aí o que eu Escutei, disse? escutei. Escutei, Então, só ali então na eu só edição. estava contextualizando o espaço e então nós convidamos vocês com esse desafio. Lembrando que o desafio é também uma, uma experimentação que a ArcelorMittal promove com a arquitetura pura, assim, dando essa liberdade dos arquitetos experimentarem algum estudo, algum volume, algum projeto usando aço. Então, isso, cada ano a gente tenta promover algo diferente, e nesse ano, então, vocês tinham esse desafio de fazer um pavilhão nesse lado externo, que interagisse com essa arquitetura histórica, que recebesse o público para ali dentro ter um espaço multiuso de conteúdo, de eventos, enfim. E, e o resultado disso é um pavilhão que se chama Nuvem. Conta aí. Bom, isso foi um desafio muito peculiar, né? A gente nunca tinha participado e foi uma experiência muito legal. Que foi essa ideia de criar alguma coisa ali que pudesse, como você falou, conformar um espaço que não tinha um uso definido, mas que pudesse abrigar esses eventos. E a premissa de usar aços Eita, travando. seria possível desenhar como se fossem Voltou. grandes blocos estruturais de vergalhão que pudessem ser empilhados e gerar com isso umas paredes portantes e ao mesmo tempo grandes coberturas, que não são exatamente coberturas, que são sombras, né, e que avançassem inclusive sobre a locomotiva que está lá no lugar. E daí surgiu a ideia, né, de duas sombras que geram um lugar, geram um recinto, mas que são basicamente uma extensão do próprio espaço externo, sequer é protegido da chuva, né? E foi muito legal que a gente fez uma proposta que vocês abraçaram imediatamente, que é fazer um filme, né? Para ficar É nesse lugar. verdade. É E que verdade. pudesse contar da história da própria construção dessa coisa aí. E o filme, então, foi feito pelo Pablo Lobato, que é um filme belíssimo, assim, porque é um filme que, muito mais do que registrar a construção, é uma poesia, né, e uma experiência artística muito própria, assim. E aí uma das coisas do programa que estava ali, que era a única coisa realmente funcional que tinha, era um conjunto de banheiros para atender o bar, e esses banheiros ficam então atrás dessa parede de telas com um espelho. Foi também uma experiência interessante porque esse espelho fez desaparecer o que é para ser construído e fazer refletir as telas, né? Isso foi um exercício legal de tentar fazer desaparecer certas coisas, né?
que é análogo àquilo que a gente viu lá na Cosmococa, por exemplo. Né? Como que Uhum. determinadas partes da arquitetura podem desaparecer para fazer com que as outras ganhem protagonismo. E essas cortinas entraram, então, como uma coisa leve que encerra o espaço e permitiu aí, foi muito interessante que vários eventos aconteceram, né? Nós mesmos organizamos algumas conversas muito interessantes que aconteceram aí com várias pessoas de várias áreas, não só arquitetos. Isso foi muito legal. Uhum. É verdade. Tem uma outra característica que era muito importante, inclusive, que a ArcelorMittal pratica a economia circular. Hoje tem lá um setor, né, que se preocupa com isso, porque o aço ele retorna, ele pode virar a ser outra coisa, né? Outro produto em aço. Então, nesse caso, nós tínhamos como conceito que o pavilhão entrasse dentro dessa economia circular. Então, os arquitetos criaram módulos de forma que ele pudesse ser montado e desmontado sem gerar resíduos, sem ter que demolir nada, enfim. Eles são módulos que se unem e depois soltam, e que ele tivesse uma nova função após a Casa Cor, que ele saísse daí para ser reconstruído em outros lugares. E por aí ele foi, né, Rob? Falhou um pouco. E aí, tá me escutando agora? Eu estava dizendo que daí, Eu perdi um pouquinho. da Casa Cor, ele se foi para novos usos. Foi parar na Arcelor, foi parar numa feira, e tá por aí, tá ainda rodando. Conseguiu escutar? Não? Acho que eu perdi um pouco o final da sua fala. Você me ouve? Tô te escutando, perfeito. Tá cortando, é? Alô? Pera aí, gente. Me escutam ainda? Rob não está ouvindo, né? Vamos ver aqui se eu consigo voltar com ele. Hoje não tá fácil, mas faz parte. E Agora voltou. agora? Sim. Eu perdi o finalzinho dessa fala, mas eu vi que você estava falando sobre a ideia dele ser desmontado e remontado, né? Isso foi E aí muito eu disse legal, porque isso aconteceu, né? que aí e ele se foi, né? Foi para outros usos mesmo. É. Foi montado na Feira de Modas, lá no Expo Minas, né? Depois em São Paulo, uma parte dele foi também. Isso foi uma coisa legal que comprovou a hipótese inicial, né? E eu acho que era a ideia, né? Porque a questão da economia circular era central para a Celor, Uhum. né? Isso foi colocado de partida e, e isso motivou, inclusive, essa ideia de uma construção que é montada, né? Que não é uma construção no sentido tradicional, né? Essa ideia que se fala muito, né, da construção tectônica, assim, que é a lógica da combinação de elementos leves, né? Ela é quase um desaparecimento da matéria, assim, com essa nuvem. E aí o nome nuvem foi muito legal, porque quando a gente apresentou, o grupo da Casa Cor, dos estagiários de arquitetura, acho que alguém olhou e falou, isso aqui parece uma nuvem de aço. E aí a gente gostou da ideia e batizou o edifício assim. Então, Muito bom. não fomos nós que batizamos, né? Esse nome veio da equipe de vocês. Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, nossa conversa é breve. Ô, Rob, foi um grande prazer te receber. Queria dizer o seguinte, gente, quem quiser fazer perguntas, o momento é esse, a gente responde algumas aqui agora. Quero lembrar que o escritório tem um livro excepcional, tá aqui, ó. Ele tem uma abertura interessante e tal. Ele está sendo vendido lá na Livraria da Rua, certo? Sim. O Robin também tem um trio aqui que vale a pena demais, que aí, nesse caso, nós estamos falando de estratégia de projeto, teoria, o efeito colateral da arquitetura moderna brasileira. Adoro seus livros, estão aqui na minha biblioteca. Legal. E aí é o seguinte, algumas perguntas aqui, Rob, vamos lá.
alguém perguntou sobre o que você acha dessas tendências que você estava citando devido ao Covid, sobre as construções e tal, em relação a construções rápidas com materiais sustentáveis. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que a arquitetura, ela por princípio é sustentável, né? A boa arquitetura. O Eduardo Souto de Moura, arquiteto português, falava isso quando a palavra sustentabilidade surgiu. Alguém fez a pergunta para ele se ele trabalhava com sustentabilidade. Ele falou: toda arquitetura bem pensada, ela por princípio é sustentável, porque ela vai querer reduzir o resíduo, ela vai querer usar materiais de uma maneira razoável, racional, coerente, vai buscar ter um bom desempenho térmico e boa qualidade ambiental. Então, isso, por um lado, eu acho que é uma obrigação, né? Não é nada demais dos arquitetos. A construção rápida, sim, é interessante, que aí a gente entra na outra discussão, que é uma construção da industrialização, da possibilidade de montar e não construir com a geração de resíduo. Eu acho que é sempre uma estratégia de projeto de construção muito boa, assim, bem-vinda. É claro que ela tem um contexto de aplicação, né? Dependendo do contexto, a construção vernácula tradicional vai ser mais adequada, mas aí é caso a caso, eu acho. Mas acho que sim, cada vez mais, em contextos de escassez, e a gente deve entrar agora num contexto de escassez, usar com parcimônia os recursos naturais e fazer com que os edifícios possam desempenhar a sua função com a menor dispêndio de energia e principalmente melhorando os lugares em que eles estão colocados, que acho que esse talvez é um desafio que os arquitetos raramente conseguem cumprir, né? Geralmente quando você vê um novo edifício sendo construído na cidade, você vê que a cidade piora um pouquinho, né? E aí pensar que a cidade pode melhorar com a construção de novas coisas, acho que talvez seja uma responsabilidade dos arquitetos, especialmente em contextos de escassez. Então fazer muito com pouco, acho que vai ser cada vez mais, já sempre foi uma questão num país como o Brasil, vai ser cada vez mais num contexto do Brasil pós-Covid com um período de recessão econômica. Perfeito, muito bem. Mais uma aqui, Felipe Castro. Ele quer saber do Robin, que projeto você tem orgulho de ter feito, algo que você vê que tem um grande impacto na cidade ou algo assim. Acho que tudo, hein? Não, eu tenho muito orgulho de ter participado desse conjunto de projetos do Inhotim, né? Eu acho que os nossos projetos são só alguns dos projetos que tem lá. Eu acho que lá é uma construção muito maior e fazer parte disso foi uma coisa muito importante para a nossa trajetória profissional, até para a nossa formação. Tem um projeto que eu tenho um afeto por ele, eu acho que é um projeto que foi muito legal fazer, que é minúsculo, mas que eu acho que aporta algumas possibilidades interessantes na cidade, que é uma pracinha da Liberdade, ali do lado do edifício Niemeyer. A gente apelidou de Pracinha da Liberdade, porque é a Praça da Liberdade. E do lado tem umas ondas, né? Aquelas ondinhas. Aquilo é lindo demais, Era um estacionamento. Então, reverter um estacionamento no espaço de uso público em si já é uma alegria. É verdade. E depois, pensar que esse espaço não precisa ser uma praça convencional com banquinhos, postinhos, orelhões, etc., embora tenha lá orelhão, mas que possa ser uma coisa que não tem uma função definida e justamente por isso permite que várias apropriações possam acontecer. Era a ideia que estava por trás daquela proposta e a gente vê isso acontecendo lá cotidianamente, pelo menos antes do Covid, né? Sempre que a gente ia lá, tinha alguma criança correndo, alguém passando de bicicleta, pessoas sentadas na sombra. Quer dizer, aquilo materializa um conceito que a gente procura muito em todos os projetos, que é essa indeterminação, né? Quanto menos determinação, menos coerção para o cotidiano e mais a imaginação das pessoas pode ter lugar. Acho que Excelente. isso é uma questão. E de fato, aquela pracinha tira a gente do comum, né? A gente está andando, de repente tem as ondas. É uma coisa que eu sempre passo ali, eu sempre paro para observar, enfim, observar as próprias pessoas, como que elas estão lidando com aquele espaço ali. É muito bacana mesmo. Gente, alguém perguntou aqui sobre quais foram os novos usos do pavilhão nuvem. E a Ju Grilo respondeu: foi cenário do Minas Trend Preview, foi feira de exposição do aço em São Paulo e hoje é pavilhão no pátio da Arcelor, certo?
Deixa eu ver. O que mais? Seria tendência para espaço público pós-Covid? Acho que você já falou bem sobre isso. Robin, agora nós estamos no limite do tempo. Foi muito bom te receber, falar com você. Ó, meu abraço para Alexandre Brasil, André Prado, Bruno Santa Cecília, Robin está aqui e Paula. Todos são muito queridos, pessoas super competentes, amigos, empolgados. Eu gosto de gente assim ativa como vocês. E deixa uma mensagem para todo mundo que acompanhou. Nossa live bombou, cheio de gente o tempo todo. Bom, eu quero agradecer, né, antes de tudo, pela oportunidade de estar aqui. É sempre boa essa conversa, especialmente nesses tempos que a gente não consegue encontrar pessoalmente, É né? verdade. É uma alegria. E eu acho que a gente tem que manter a capacidade de imaginar. Acho que essa é uma coisa que cada vez a gente foi perdendo, e cada vez a arquitetura particularmente foi perdendo, porque a gente é bombardeado por normas, por padrões, por exigências, pelo status que predetermina tudo, por uma determinada lógica de materiais industrializados que define uma paleta que vai se repetindo exaustivamente na cidade. E, de repente, eu acho que se a gente for capaz de romper essas barreiras e essas predeterminações e for capaz de pôr a imaginação para trabalhar, talvez a gente vai conseguir se sair melhor nesses tempos incertos que estão por vir. Eu acho que a gente precisa reinventar a disciplina, precisa reinventar o cotidiano, e eu acho que sem imaginação isso vai ser muito difícil. Mas eu acho que com a imaginação a gente pode ser muito feliz. Né? Acho que é isso que interessa. Bacana. Obrigado, Rob. Obrigado pelas belas reflexões, pelos belos projetos que vocês têm feito aí ao longo dos anos. E vamos em frente, né? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Essa live fica 24 horas no nosso Stories e entra no YouTube depois para sempre. Podem ver sempre que quiser. Grande abraço. Tudo de bom. Um abração a todos. Obrigado. Valeu.